Hoje, meu amigo torcedor vascaíno, é dia de Vasco. Hoje é dia da estreia de Fernando Diniz como o novo técnico do Cruz Maltino. E ele já estreia numa missão quase impossível: vencer o Lanús em La Fortaleza, na Argentina, para sonhar com a primeira colocação do Grupo G da Copa Conmebol Sul-Americana. Ou Diniz, meu amigo, estreia com o pé direito e faz com que o vascaíno olhe para o técnico e realmente o coloque numa posição de salvador da temporada de 2025, ou será, infelizmente, o normal. Porque hoje, quem acredita na vitória do Vasco sobre o Lanús está muito mais depositando essa expectativa no Fernando Diniz do que no próprio elenco do Vasco, que decepcionou nos últimos jogos. São 8 partidas, meu amigo, sem vencer. Mas é assim. Maluco, inclusive, é o vascaíno que não tá acreditando na vitória. Hoje, essa camisa aqui, ela vai me acompanhar durante todo o dia. Porque hoje, Vasco e Lanús é dia de vitória do Vascão. A gente vai falar muito sobre isso, seu Lucas. Vou falar muito sobre isso aqui com vocês, trazer tudo sobre essa partida importante do Vasco, assim como também trazer novidades importantes relacionadas ao desembarque do elenco no hotel, tá? Tivemos aí membros da diretoria acompanhando a delegação na Argentina. Felipe Loureiro chegando no hotel com o capuz na cabeça, querendo se esconder de alguns torcedores que estiveram presentes por lá. Uma situação bem tensa, uma situação bem complexa, que liga aí o alerta nos bastidores do nosso Cruz Maltino. Enfim, meu amigo, você terá aí pela frente um Acorda Vascão bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades para todos vocês. Entretanto, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Tem o Acorda Vascão, que é esse vídeo aqui saindo sempre às 7 horas da manhã em ponto, então fique sempre muito ligado e bem atento. Tem o Fala Gigante, que é o segundo vídeo saindo pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Então é claro, não perca tempo, venha junto conosco aqui no canal, curta, compartilhe, se inscreva e venha logo fazer parte da família canal do Gigante Vasco. Show? Vambora então, né, vascaíno? Sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Cruz Maltino. Eu quero começar aqui, primeiramente com vocês, falando sobre o Campeonato Brasileiro, porque ontem, após a partida entre Vasco e Ceará, tivemos o término dessa 8ª rodada de Brasileirão. Diante dos resultados que aconteceram nessa 8ª rodada, o Vasco fecha ela numa posição bem ruim, bem complicada, bem desconfortável. O Vasco hoje é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje está no Z4 do Brasileirão. O Vasco hoje tem 7 pontos conquistados em 24 disputados. E, infelizmente, se coloca numa posição que o torcedor vascaíno já está acostumado a ver o Vasco da Gama nos últimos 3 anos, né? Novamente lutando para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje está a 5 pontos à frente do último colocado, que é o Sport, que vive hoje, nesse momento, a pior campanha de um clube que já disputou a Série A do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. Tem o Santos com 5, que nesse momento vive a pior fase da sua história jogando, disputando um campeonato brasileiro também de pontos corridos. Jamais o Santos teve um início tão ruim, e temos Juventude e Vasco da Gama na 18ª e 17ª colocação. Vasco, sábado, terá um desafio importante contra o Fortaleza em São Januário às 6h30 e tem a urgência de vencer. A vitória contra o Fortaleza jogando dentro de casa é essencial, e até digo mais, tá? É obrigação a vitória contra o Fortaleza nesse próximo sábado para dar uma aliviada, mas infelizmente já não depende mais do Vasco. Uma vitória no sábado não garante que o Vasco terminará a 9ª rodada longe do Z4. Assim como também a situação do Vasco na Copa Conmebol Sul-Americana, depois da vergonha que o técnico Felipe Loureiro cometeu na última quarta-feira
quarta-feira passada lá na Venezuela, não garante que o Vasco hoje, mesmo vencendo o Lanús, se torne o primeiro colocado do grupo. Tá aparecendo aí na imagem a vocês o grupo G do Vasco na Copa Comebol Sul-Americana. O Lanús é o líder com 8 pontos. Abaixo do Lanús temos o Vasco na segunda colocação com 5 pontos conquistados, tendo durante a competição uma vitória, 2 empates e uma derrota. Temos o Puerto Cabello com 4 pontos e o Melgar também com 4 pontos. O grupo está completamente embolado, meu amigo torcedor vascaíno. O Vasco hoje enfrenta o líder do campeonato, aliás, enfrenta o líder do grupo G, e hoje também no mesmo horário de Vasco e Lanús estarão se enfrentando Puerto Cabello e Melgar. A luta do Vasco é contra o clube argentino. Então, se o Vasco quer uma classificação para a segunda fase da Copa Comebol Sul-Americana, o Vasco hoje precisa vencer o Lanús. Uma vitória simples pelo placar de 1 ou 2-0 fará com que o Vasco ainda permaneça na segunda colocação. Por quê? Porque o Vasco vai a 8, mas o Vasco vencendo por 2-0, o saldo do Vasco vai para vai para 0 e o saldo do Lanús vai para 2. Ou seja, o Lanús ainda ficará com um saldo maior do que o do Vasco da Gama. Caso o Vasco vença o Lanús por 3-0, aí sim o Vasco vai para a liderança. Por quê? Porque o saldo do Vasco vai para 1, o saldo do Lanús fica em 1, mas o Vasco vai para a liderança por conta do critério de gols marcados, né? O Vasco vencendo por 3-0 iria para 8 gols marcados, 8 gols pró, esse seria o critério de desempate. O Vasco estaria empatado com o número de pontos, empatados com o número de saldo de gols, pois teria 1 e o Lanús também 1, e o Vasco estaria na liderança por conta dos gols marcados, vencendo o Lanús, é claro, pelo placar de 3-0. Então, o único resultado hoje que deixa o Vasco na liderança do Grupo G da Copa Comebol Sul-Americana é uma vitória por 3, ou por 4, ou por 5-0 contra o Lanús. Ou seja, uma goleada, amigo torcedor vascaíno. Essa é, de fato, a situação. Se o Vasco quer terminar essa quinta rodada do Grupo G da Sul-Americana na liderança do grupo, precisa vencer o Lanús por 3 ou mais gols de diferença. Se o Vasco vencer por um placar até 2-0, ainda permanece na segunda colocação, o que não é de todo ruim. É bom. O Vasco precisa vencer para pelo menos assegurar uma vaga para os playoffs. Como funciona a Sul-Americana? O primeiro colocado de cada grupo ganha uma vaga direto para as oitavas, os 8 primeiros colocados, e os 8 segundos colocados, eles fazem um playoff, uma espécie de segunda fase da Copa Comebol Sul-Americana. O segundo colocado da Sul-Americana enfrenta o terceiro colocado da Copa Comebol Libertadores, num mata-mata. A equipe que passar se classifica para as oitavas de final e vai encontrar os 8 primeiros classificados da competição. Então é assim que funciona. O Vasco ele precisa ao menos vencer o Lanús hoje por um placar de 1 ou 2-0 para ficar na segunda colocação do grupo. E torcer para que na última rodada, entre Lanús e Puerto Cabello, lá na Argentina, o Lanús possa acabar empatando ou perdendo para o Vasco conseguir chegar na primeira colocação. Em caso de empate hoje, o que acontece? Em caso de empate, o Vasco vai precisar vencer o Melgar na última rodada, em São Januário, na semana que vem, e torcer por uma derrota do Lanús contra o Puerto Cabello e tirar ainda 6 de saldo para terminar na liderança do grupo. E em caso de uma derrota, o Vasco só vai ter chance mesmo nos playoffs, né? Porque se o Vasco perder, o Vasco vai a 5. Aí tem Puerto Cabello e Melgar. Se sair o empate, ok. Mas se ou Puerto Cabello ou Melgar vencerem os jogos, ultrapassa o Vasco. O Vasco ficará aí com 5, os adversários com 7, e o Vasco vai para a última rodada, dependendo de outros clubes para conseguir a classificação que a gente não quer que aconteça. Então, o cenário é esse. É um cenário bem complicado, é um cenário bem complexo, e a vitória hoje para o Vasco da Gama é essencial caso o Vasco queira estar presente na segunda fase da Copa Comebol Sul-Americana. Você confia no trabalho do técnico Fernando Diniz, meu amigo? Deixa aí nos comentários. Um trabalho que vai ser iniciado logo hoje, né? Contudo, um elenco que desembarcou ontem na Argentina. A expectativa é que hoje, contra a equipe do Lanús, o Vasco não tenha muitas mudanças, muito pelo contrário. A expectativa é que o Vasco repita exatamente a mesma escalação hoje contra a equipe do Lanús, com relação à mesma escalação que entrou contra a Vitória no último sábado, né? O Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Piton formando quarteto defensivo, Hugo Moura, Tietê, Coutinho no meio, no Moreira, Ryan e Verratti no ataque. Fernando Diniz teve apenas um dia de treino, que foi ontem com o elenco do CT Moacir Barbosa, e não vai mudar muito para não causar nenhum desconforto no grupo, né? Não pensando no grupo em si, mas tentar colocar para dentro de campo jogadores que já estão acostumados, até porque um dia de treino, meu amigo, você não muda absolutamente nada. O Vasco terá um tempinho a mais após enfrentar o Lanús hoje.
volta no Rio ainda hoje de madrugada, aí terá quarta, quinta, sexta e só no sábado volta a campo contra o Fortaleza, já tendo 3 dias de treino direto com o técnico Fernando Diniz. Tá na expectativa para esse Vasco de Lanús hoje? Você acha que com esse time que eu acabei de falar você, sai vitória do Vasco? Deixe aí, meu amigo, a sua opinião nos comentários. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, é claro, né? Se hoje é dia de Vasco da Gama, hoje também é dia de Inplay. A Inplay, meu amigo vascaíno, é a plataforma que chegou com tudo aqui no Brasil para te divertir e ao mesmo tempo ganhar dinheiro. Sim, é uma plataforma que você pode ganhar brincando, jogando, se divertindo. Olha que legal, né? Eu, Lucas, sou apaixonado por futebol, eu amo o esporte, então, assim, qualquer coisa relacionada ao mundo da bola para mim já é genial. E ainda mais quando eu posso ganhar dinheiro de verdade, aí que é uma grande loucura, né? A Inplay, só para te falar antes que você comece a se perguntar, não é uma bet, porque quando você fala de ganhar jogando, já pensa em bet, não. A Inplay é um fantasy game. É algo que você pode tanto colocar dinheiro se quiser, quanto não colocar dinheiro se não quiser, e ganhar, querendo ou não, meu amigo torcedor vascaíno. Então, se liga só, né? Eu vou aqui, é claro, abrir a Inplay, tá aparecendo aí na imagem a vocês. Essa é a minha página lá da Inplay, com a Inplay ainda com 273 membros. Aí a gente tem os campeonatos, tem os snaps, que são joguinhos mais rápidos, tem os resultados. Olha aí, eu ganhei 1.6k no Vasco e Puerto Cabello. Aí tem os resultados aqui dos snaps, que são os joguinhos mais rápidos. Ó, acertei, ganhei 346 moedas, aí errei, perdi 200. Acertei, ganhei 240 moedas, 405 moedas, 240 moedas, 720 moedas, 480. Ó, ganhei muito, tá? Eu ganhei muita moeda aí depois dos últimos joguinhos. Para hoje tem esses jogos aí para Vasco e Lanús, 750, 1.500. Eu tô com dinheiro pra caraca, eu vou fazer esse jogo aqui de 1.500 moedas. Então, eu vou colocar 1.500 moedas e aí tem as perguntas. Mais de um cartão amarelo pro Vasco? Sim. Mais de um escanteio pro Vasco no primeiro tempo? Sim, também, na minha opinião. Mais 4 escanteios do Vasco no primeiro tempo? Para mim também, sim. Mais 50%? Pô, dinizismo, claro. Mais de 12 impedimentos do Vasco no jogo? Também, para mim, sim. Mais de 12 impedimentos. Mais de 15 chutes? Com certeza. O Vasco vai chutar muito a gol hoje com o Fernando Diniz. Pode anotar aí. Então, eu vou marcar o checkzinho aqui. Mais de 80% de pressão nos passes? Sim. Mais de 6 escanteios do Vasco no jogo? Sim. Eu acho que o Vasco vai pressionar muito hoje. Cartão amarelo pro Piton? Eu acho que o Piton leva o cartão amarelo. Cara, com muita dúvida aqui, eu vou marcar o não. Mais de... Olha assim, mais de um chute do Felipe Coutinho também sim. Então, ó, marquei 10 respostas com check, dando sim. Voltar para a página principal aqui agora, eu acho que essa do Piton vai me trazer problema, mas vou tentar achar que ele vai levar um cartãozinho amarelo. Aí tem os snaps, que são os tirinhos curtos. Mais 50% de posse de bola pro Vasco no primeiro tempo? Cara, eu acho que sim. Postei 2.000. Mais de... Vamos lá, no M, agora que é um valor inferior. Não vou precisar colocar 2.000 moedas. 600. Cartão amarelo pro Coutinho? Eu acho que não. Então eu vou marcar negativo. Agora eu vou pro G, que é um valor inferior ainda a esse do tamanho M. Que aí tem os joguinhos. Ó, Tietchan dará mais de meio chute, um chute no gol no jogo? Sim. Acho que o Tietchan vai dar mais de um chute no gol no jogo. Então, ó, já fiz os meus jogos. Aí a gente agora vai ver o ranking. Caraca, o João Batista tá com 47 pontos. Eu tô ali na quinta colocação com 5 só. Mas vou chegar, João. Calma que o mês de maio é longo. Tem o José, tem o Gigante do Povo, vai nos snaps. O Sérgio Moraes é o primeiro. Cara, o João com 28 na segunda. Eu tô na quarta com 26. Vou fazer um monte de jogo hoje que eu vou passar essa rapaziada toda. Aí temos todo mundo aí que participa, ó, do campeonato. É muito legal, cara. É interativo, porque eu tô vendo onde você tá vendo onde eu tô. A gente pode competir por lá e ver quem entende mais do mundo da bola. E automaticamente você pode também ganhar, porque eu tenho quase 20.000 moedas aqui, tá vendo? Só que o que acontece, meu amigo torcedor? Se eu chegar a 50.000 moedas, eu já posso tirar 50 reais. Eu acho que ainda é pouco, porque o meu objetivo eu posso chegando cada vez a mais pontos no jogo, né? Chegando a 100.000 moedas, eu posso tirar 100. Chegando a 500.000 moedas, eu posso tirar 500 reais. Pô, imagina, tirar 500 conto, cara. Então, é um aplicativo, volto a repetir, que você pode ganhar dinheiro de verdade, real mesmo, se divertindo, brincando com seus amigos, tirando uma onda, algo muito legal. Então, corre lá para Inplay, o link tá aqui no comentário fixado e também na descrição, e é para correr. Por quê? Você entrando agora,
a Inplay vai te dar 1.000 moedas para você começar a jogar o jogo. Mas tem que ser agora, tá? Então corre, link na descrição e comentário fixado e vá para a Inplay, pega essas 1.000 moedinhas e vá se divertir, amigo torcedor vascaíno. Fechado, Inplay? Abração. Agora fiquem, é claro, com o restante do vídeo. Fui! Meu amigo torcedor vascaíno, então corre lá para Inplay, né? A marca que ajuda aqui o trabalho do canal do Gigante Vasco. Vamos embora então para o último bloco desse Fala Gigante. Quero falar com vocês agora com relação ao desembarque do elenco Cruz Maltino na Argentina. O Vasco desembarcou ontem à noite em Buenos Aires, né? Chegou aí à cidade por volta de 9 horas da noite de ontem e foi diretamente para o hotel. No hotel, cerca de 20 torcedores vascaínos estavam presentes para receber o time no local. A expectativa é que 500 torcedores vascaínos estejam hoje presentes no estádio La Fortaleza da equipe do Lanús para apoiar o elenco Cruz Maltino em busca de uma vitória hoje dentro da Argentina. Na saída do ônibus, né, na descida do ônibus, a gente viu o Diniz conversando muito com o Pedrinho no hall do hotel. Além do técnico Fernando Diniz, o presidente Pedrinho, que é claro, estão presentes e estariam presentes de qualquer forma na viagem. A gente viu algumas caras novas nessa viagem do Vasco da Gama que causou, não um espanto, aliás, até um espanto sim, mas causou aí críticas por parte da torcida contra a atual diretoria, né? Por quê? Porque após a derrota vexatória para o Puerto Cabello, após a derrota vexatória contra o Lanús, muito esperou de uma reformulação total dentro do departamento de futebol, né? Muito esperou de uma mudança geral, de saídas, de demissões, para melhorar o ambiente nos bastidores do Vasco. Tivemos um bode expiatório, ponto. Isso é um fato. Creio que é a minha opinião e a opinião de muitos. Marcelo Santana ele foi demitido e até um momento único a ter sido demitido após todo esse momento horroroso do nosso Cruz Maltino. A diretoria, de acordo com informações, né, de acordo com informações até de bastidores, buscará novas demissões. Até o momento elas não aconteceram apenas do Marcelo Santana. O Felipe era um nome que vinha sendo muito pedido para uma demissão. Ela não ocorreu. Muito pelo contrário, o Felipe ontem esteve presente na Argentina. E eu acho que o Felipe ontem passou por uma cena muito constrangedora. Eu não sei o motivo, que o Felipe estava com um capuz na cabeça, mas o Felipe ele desembarca não, né? Ele desce do ônibus e vai para dentro do hotel com o capuz na cabeça, meio que, isso é a minha opinião, é a minha análise do vídeo, querendo se esconder do torcedor vascaíno. Vou dar minha opinião. Talvez uma opinião que não seja de acordo com muitos torcedores. Mas, cara, pô, o Felipe fez a cagada que fez e eu não tenho problema nenhum de falar isso, que o senhor Felipe Loureiro fez foi uma grande cagada. Volto a repetir, se o Felipe estivesse em qualquer outro grande clube, o Felipe seria demitido, ponto. O Felipe seria demitido. Isso é a grande realidade. Mas, primeiro ponto, Felipe é amigo do atual presidente do Vasco. Felipe é muito mais do que um amigo, até um irmão do presidente Pedrinho, então ele não vai ser demitido por esse motivo. Mas não apenas por isso. Felipe é um ídolo do Vasco. E, cara, eu vou trazer um pouquinho do meu sentimento de torcedor aqui pra perto. Ao mesmo tempo que eu me revolto muito com essa atual diretoria por algumas coisas, eu sempre tento agir de uma forma mais racional possível. O Felipe não precisa ter isso. Volto a repetir, o Felipe tinha que ser demitido, tá? Essa é a minha opinião. Se o Vasco fosse um clube sério, o Felipe estaria demitido. Mas, acima de tudo, o Felipe é um ídolo do Clube de Regatas Vasco da Gama, ponto. O Felipe é um ídolo do Vasco. Independente da situação, independente das críticas direcionadas, independente se o torcedor vascaíno ele tá chateado, revoltado com a postura do Vasco diante das partidas em que o Felipe comandou, o Felipe ele pode ter e tem que ter uma única certeza. Se qualquer torcedor vascaíno que o critica o encontrar na rua, a primeira coisa que ele fará será pedir uma foto, será pedir um autógrafo, porque o Felipe dentro do Vasco, e aí vou até utilizar uma expressão que eu não gosto, mas essa é a realidade, é como se fosse uma entidade, né? O que eu quero dizer é alguém com uma idolatria máxima. Felipe é alguém que é muito ídolo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então por que eu tô falando isso? Porque, cara, o Felipe não precisa ter medo. O ato, o gesto do Felipe colocar um capuz e ter que sair do ônibus assim, pra mim é constrangedor. Porque é muito triste pra mim, Lucas, ver um ídolo do Vasco da Gama, como é o Felipe, pro tamanho que é dentro do clube, tendo que sair de capuz de dentro do ônibus por vergonha, porque é isso que aparenta. O Felipe não precisa ter isso. Sabe o que seria bonito?
Felipe, sabe o que o Felipe poderia fazer? Cara, chegar amanhã na entrevista coletiva e falar, Diniz, deixa eu dar um minutinho de palavra. Torcedor vascaíno, eu quero pedir desculpa por tudo que eu fiz, pelos meus erros durante esses 4 jogos. Realmente, eu queria ajudar, acabei falhando, não fui competente o suficiente para exercer a função de técnico do Vasco. Peço desculpa por ter decepcionado a vocês, mas quero dizer que eu sou muito vascaíno, que eu amo isso daqui, que eu vivo isso daqui de uma forma intensa e que eu vou buscar melhorar. Independente do cargo que eu estiver, se for diretor técnico, se for coordenador técnico, se for na base, se for técnico interino, se for participar da comissão permanente, que seja. Eu quero ajudar o Vasco. Cara, ponto. Ponto. É só isso, é simples. Volto a repetir. Pra mim, Lucas, é constrangedor ver um ídolo do tamanho do Felipe ter que descer do ônibus com um capuz na cabeça. Isso é ridículo. Isso é ridículo, é uma postura ridícula que mostra que ele sabe, mais do que ninguém, fez uma cagada imensa durante esses 4 jogos. Tá com vergonha. Essa é a grande realidade. O clima hoje é péssimo pro Felipe. E aí é até uma pergunta que eu faço. Pô, essa cena diante disso, mais do que nunca mostra como o Felipe está hoje sendo pressionado. Vale a pena, cara? É uma pergunta. Tem clima ainda pro Felipe no Vasco? Cara, eu não sei. Eu realmente não sei. Além do Felipe, outros também que estiveram presentes nessa viagem estarão hoje, né? Estão durante esse dia com o elenco. Foi o Alain Belaciano, o Carlos Amodeu, o CEO da SAF, Felipe Carregal, Alain Belaciano, que no caso é o presidente de AGE, Felipe Carregal, que é, salvo engano, o vice-presidente jurídico do Vasco, tenho quase certeza. E além desses também, alguns outros membros que cercam ali o presidente Pedrinho, né? Tivemos aí, por exemplo, a presença ontem, melhor dizendo, né, do Marcelo Macedo, que é o vice-presidente de relacionamento com a SAF, e Cristiano Campos, que é um dos homens de confiança do presidente Pedrinho. Cristiano Campos ao lado de Alain Belaciano, aqueles 2 nomes citados, né, pelo Edmundo, citados pelo Euriquinho, como os mandantes hoje do futebol do Vasco ao lado de Pedrinho e Felipe. Então, assim, a trupe tava toda reunida. A trupe não, porque a trupe é algo ruim, né? Mas a rapaziada ontem tava toda reunida na Argentina, o que é claro, e não poderia ser diferente, se tornou alvo de críticas do futebol. Cara, eu volto a repetir. Mudanças precisam acontecer. Mudanças precisam urgentemente acontecer. Se a saída do Felipe do cargo de técnico interino e a chegada do Fernando Diniz já for uma mudança, que legal. Mas eu acho que ainda precisa de mais. Precisa de mudança, de novos ares, a parada não tá legal, tá ruim. E eu não sei se a mudança foi o suficiente, de verdade mesmo. Vamos ver, cara. Eu quero muito ver hoje como será o clima desse elenco contra o Lanús na Argentina. Show? Deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você achou desse Vasco da Gama e Lanús, sobre a sua expectativa para essa partida de hoje. E já, meu amigo torcedor vascaíno, eu estarei de volta aqui com o Fala Gigante, é claro, trazendo ainda mais novidades e informações sobre o nosso Cruz Maltino e deixando você aí, torcedor vascaíno, muito bem informado sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.